Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Professor EDJ aqui. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Concreto Armado 2. É importante que a gente chegue nessa aula após ter assistido os vídeos anteriores sobre dimensionamento de laje, dimensionamento, pré-dimensionamento de pilares, ter lido nosso material de apoio. Então aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais falando sobre pilares, beleza? Então, vamos acompanhando aqui. O que acontece? Eu tenho um pilar aqui intermediário que possui uma seção de uma carga de 3.335,6 kN e eu quero calcular a armadura longitudinal e transversal. Esse pilar está posicionado entre o térreo e o primeiro pavimento, certo? Ele tem a viga aqui, dada a viga, ele tem o pilar e ele tem então as dimensões aqui. Ele tem um pé direito, ele tem ainda uma altura AL mais H e L de eixo a eixo da viga. Para que eu estou dando esses valores? Porque é o seguinte, eu preciso determinar qual que é o comprimento de flambagem, que é o comprimento de cálculo desse pilar. Para isso, vamos considerar o seguinte, olha só, que eu tenho um L, que é o meu pé direito, de 2,75, certo? E eu tenho ainda, considerando aqui o H, para fazer essa somatória, nessa direção eu tenho um H aqui de 25 centímetros, que é a nossa seção do pilar, e ainda vou calcular de eixo a eixo para tudo isso para encontrar qual que é meu comprimento de flambagem. Então, eu vou pegar o pé direito mais H e o comprimento de eixo a eixo considerando a altura da viga. Então, o L é 2,75, meu pé direito aqui. Então, mais 25, que é a altura aqui do pilar que eu estou vendo nessa seção, e do outro eu vou pegar o L mais 40, certo? Que é como se eu pegasse 20 centímetros aqui, metade da altura da viga aqui, metade da viga do baldrame aqui, beleza? Então vai dar 40. Então vou encontrar dois valores, um de 300 e outro de 315, e eu vou escolher o menor. Então o menor é 300 centímetros, beleza? Então esse é nosso comprimento de flambagem. Então o primeiro passo é esse, determinar o comprimento de flambagem. Então, antes de calcular logo esse pilar, eu vou recapitular um pouquinho o que eu tenho lá na teoria, que fala sobre comportamento de pilar. O que eu encontrei? Eu encontrei essa situação aqui, como se fosse um pilar com apoio móvel na parte superior e um apoio fixo na parte inferior, com 300 centímetros aqui, como se esse fosse o nosso vão efetivo, beleza? E eu vou aplicar um carregamento NK aqui. Qual que é o comportamento dessa estrutura diante dessa situação? Olha só, a norma estabelece que a gente precisa calcular algumas situações onde vão surgir as excentricidades. Então, a primeira excentricidade que surge, que a gente precisa determinar, é a excentricidade de primeira ordem. A excentricidade de primeira ordem é considerando que a estrutura não sofreu deslocamento algum devido ao esforço ainda, certo? Então, o principal fator associado ao deslocamento de primeira ordem é a excentricidade acidental. Essa excentricidade acidental, ela considera um desaprumo do pilar, ou seja, a gente já considera que durante a execução o nosso construtor, o nosso mestre de obra, até mesmo o engenheiro, ele vai ter um desaprumo do pilar, certo? Ou seja, em algum momento esse pilar já vai ter um desaprumo. Então, quando eu aplicar a carga aqui, nossa carga vai ser aplicada aqui, vai gerar então um momento, certo? Porque se nosso eixo de referência é aqui, eu vou ter um momento gerando aqui, beleza?
Então, esse seria o efeito de primeira ordem, considerando uma excentricidade ali ou acidental ou mínima, que a gente vai ver mais na frente. Tem um efeito ainda, que é o efeito de segunda ordem, que é devido à flambagem desse pilar. Então, considerando que ele tem uma flambagem, então eu vou aplicar a carga, vai gerar um momento aqui também. Então, esse momento eu devo considerar. Então, eu vou considerar a somatória tanto do momento de primeira ordem quanto de segunda ordem também. Fora isso, gente, ainda tem um comportamento de fluência do concreto, ou seja, ele continua deformando mesmo que eu não aplique mais carga. Então, basicamente, a gente tem esses três parâmetros a considerar aqui no cálculo de um pilar. Então, o objetivo basicamente é determinar essas excentricidades, encontrar um momento. Com o momento, vocês sabem dimensionar muito bem uma armadura, beleza? Então, vamos lá. Resumindo aqui, o que eu fiz? Eu calculei já aqui para vocês nosso comprimento de flambagem, deu 300 centímetros. Eu determinei ainda aqui meu valor de NK. Então, só que eu só sei que um dos lados é 25 centímetros devido ao meu projeto de forma lá, minha planta de forma. Então, resistência de cálculo em função do concreto que eu estou utilizando vai ser 1,78 e a nossa área do concreto a gente definiu nas aulas anteriores, que seria então basicamente nesse critério aqui da fórmula, considerando um B de 25 devido à nossa disponibilidade de espaço na planta de forma lá. Então vamos substituir aqui, olha só, o gama N é 1 porque nosso menor lado é maior que 19, coeficiente gama F da norma, e 1,78 a nossa resistência, e o B aqui vamos achar um H de 42,02 centímetros, beleza? Isso aqui é o seguinte, eu vou adotar um H um pouquinho maior. Isso daqui eu posso adotar para mais ou para menos. Isso daqui é quanto que a norma está nos orientando, como se todos esses esforços fossem resistidos pela compressão. A gente sabe que o aço vai resistir também à compressão, mas principalmente à flexão. Então, eu vou adotar um H um pouquinho maior aqui, já considerando um H de 50 centímetros para tolerar nossos esforços, beleza? Então, tá aqui minha seção, 25 por 50, perfeito. Então, com essa seção, se eu multiplicar, vai dar maior do que a área mínima. Eu não vou fazer a verificação, já fiz isso na aula anterior. Então, vamos lá. Olha só, o que acontece? Quando eu vou calcular um pilar, eu preciso considerar o cálculo nas duas direções, tanto numa direção considerando x e y. Feito isso, eu vou considerar a condição mais desfavorável do meu pilar e calcular então minha armadura, beleza? Então, é considerando a pior condição que eu coloco minha armadura. Para isso, eu preciso determinar minha excentricidade tanto na direção x quanto na y. Então vamos ver como que define aqui a direção x. Olha só, direção x é como se nessa direção aqui x, aqui eu tivesse a minha altura, certo? Então a direção x é a direção da altura. Então minha base aqui é 50 e minha altura aqui é 25, beleza? Então na direção y é como se essa direção y aqui, apontada, fosse minha altura. Então, minha base vai ser 25. Então, base 25 e H 50, beleza? Então, esse é o primeiro parâmetro que eu vou utilizar aqui. Olha só, gente. Então, estabelecido isso, então eu vou fazer meus cálculos considerando primeiro direção x e depois direção y, perfeito? Porque eu tenho que fazer nas duas direções o dimensionamento e verificar no final qual que dá a pior condição de cálculo. Tendo a pior condição de cálculo, eu calculo então minha armadura. Então, vamos seguir aqui, olha só. Esse cálculo é considerando a direção x para um pilar na posição intermediária ali. Eu não dei a planta de forma, a gente já estudou isso um pouquinho lá para trás. Agora a gente vai seguir aqui já sabendo a posição. Primeiro passo, gente, é calcular o índice de esbelteio desse meu pilar.
Então eu vou colocando aqui alguns detalhes e comentando com vocês à medida que o roteiro avança. Então, o índice de esbeltez nada mais é do que uma maneira que a gente tem de avaliar a vulnerabilidade, a probabilidade de ter flambagem. Então, esse índice, esse valor, é uma medida simplesmente mecânica para estimar a facilidade que eu tenho de um pilar encurvar ou não, de ele flambar. Para isso, eu vou pegar meu vão aqui, que é meu comprimento de flambagem, vezes raiz de 12, e dividir pela altura da seção que eu estou considerando, ou seja, na direção que eu estou considerando. Em função desse valor do comprimento de flambagem, lá em resistências materiais, ou até mesmo aqui pode ser a primeira vez, eu posso classificar meus pilares enquanto curto, enquanto pilar moderadamente esbelto, pilar esbelto e pilar muito esbelto, certo? Então, em função dos valores que eu encontrar, se for menor do que 90, entre 90 e 140, e 140 e 200, respectivamente. Então, seria essa classificação que eu tenho. Então, em função disso, eu classifico um pilar. Tanto classifico, quanto eu consigo já prever quais efeitos irão acontecer. Por exemplo, se meu pilar tiver um lambda, um índice de esbeltez menor que 140, eu vou precisar calcular meu efeito de segunda ordem, aquele de flambagem, pode ser calculado pelo método mais simplificado, o método da norma, beleza? No entanto, se esse valor for maior, eu preciso calcular pelo método geral, o método exato. Então, a norma permite eu simplificar esse cálculo aqui do efeito de segunda ordem quando eu tenho um pilar do tipo esbelto, beleza? Se ele passar de ser um pilar para muito esbelto, então eu preciso considerar a fórmula geral para calcular ele. Então, outra consideração é o seguinte: quando o lambda é menor do que 50, o efeito da fluência é desconsiderado. O que seria a fluência? É quando uma estrutura continua deformando, mesmo que eu não aumente o carregamento, deixe o carregamento ali. Ou seja, se eu tenho um lambda menor do que 50, a fluência vai existir, só que a norma permite a gente desconsiderar. No entanto, se eu tenho um lambda maior que 50 e menor que 90, o efeito da fluência pode ser calculado pelo método simplificado, ou seja, a norma também permite eu simplificar esse cálculo, porque a rotatorização às vezes é um pouquinho complicada, então a norma permite eu fazer isso. E quando eu tenho um pilar maior do que 200, certo? Um pilar além de muito esbelto, geralmente a gente não calcula, exceto portes desses de eletricidade, é considerado um pilar muito esbelto, mas a gente consegue calcular devido a essa condição ímpar, essa exceção que ele tem. Então, feito todas essas considerações, bora lá então calcular o nosso lambda aqui, nosso índice de esbeltez. Olha só, nosso L aqui vai ser 300 e a altura na direção X é 25. Então, vai dar um lambda de 41,57. Então, vamos avaliar. No caso aqui, eu vou calcular o nosso pilar quanto ao efeito de segunda ordem pelo método simplificado, beleza? Então, consigo calcular. Como ele é menor ainda também do que 50, o efeito da fluência é desconsiderado, ou seja, eu posso zerar meu efeito de fluência. Então, eu vou anotar aqui, ó. Eu já sei que minha fluência aqui, nesse caso, é zero. Beleza? Professor, é zero? Não, é 0,0 alguma coisa. Então, aqui é desconsiderado, se a gente fosse calcular. Então, é pouquíssimo, então não influencia de forma significativa na nossa armadura e a norma permite eu reduzir ele a zero. Vou dar uma limpada aqui e vamos seguir. Então, determinei o índice de esbeltez. O próximo passo que eu preciso fazer é calcular a excentricidade de primeira ordem, que é um efeito devido quando eu tenho a estrutura indeformada ainda, ou seja, é como se meu carregamento não tivesse propriamente causado uma deformação, uma flambagem. Para isso,
eu considero primeiro uma excentricidade acidental, que é aquela que eu apontei logo no início do vídeo, que é devido a uma incerteza, que ele fala de forma técnica, de localização da força normal e um possível desvio do eixo da peça durante a construção, ou seja, meu pilar saiu do desaprumo, beleza? Então, devido a questões construtivas, eu posso tirar meu pilar do prumo na hora da concretagem, na hora de posicionar ele. Então, essa excentricidade acidental, basta pegar meu comprimento de flambagem e dividir por 400. Então, eu sei que meu comprimento de flambagem é 300 e vou obter, então, um comprimento, uma excentricidade acidental de menos de 1 centímetro. Vou obter 0,75. Entretanto, a norma fala que deve existir uma excentricidade mínima. Essa excentricidade mínima deve ser 1,5 mais 0,03 vezes a altura na direção que eu estiver considerando. Então, no caso aqui, eu preciso determinar a direção, que no caso do meu H é 25. A gente vai obter, então, uma excentricidade de primeira ordem mínima de 2,25. Então, vamos comparar. Um valor deu 0,75 e o outro deu 2,25. Qual que eu vou considerar? Eu vou considerar o mais desfavorável. No mínimo, eu vou considerar o mínimo estabelecido pela norma. Então, quer dizer que a excentricidade de primeira ordem ou é o mínimo ou é a excentricidade acidental. Então, entre esses dois valores, eu vou adotar o mínimo, que é 2,25. Vou anotar aqui em cima, olha só, gente. Anotei já aqui em cima, já tem uma excentricidade de primeira ordem na direção X, beleza? Feito isso aqui, eu vou só limpar minha tela e vamos seguir para o próximo passo. O próximo passo é calcular a excentricidade de segunda ordem. Então, tem a de primeira ordem, que já foi definida, tem a de segunda ordem. Então, vai ocorrer essa excentricidade principalmente devido ao carregamento considerando tanto o efeito de primeira ordem quanto a configuração da estrutura deformada. Ou seja, eu estou considerando uma somatória dos efeitos. Então, nesse caso aqui, eu já considero que a minha estrutura está deformada, certo? Sofreu uma flambagem, então eu vou considerar isso. Para calcular esse efeito de segunda ordem, pelo método simplificado, porque a nossa lambda foi menor de 140, a norma traz, a NBR 6118 traz essa orientação. Se tem dúvida, acompanha lá, certo? Não confie só aqui, vamos lá verificar. Ele considera que eu devo elevar o nosso comprimento de flambagem ao quadrado e determinar o parâmetro VO, que é o nosso momento, nosso esforço normal reduzido, certo? E a altura na direção. Então, vamos determinar aqui logo nosso parâmetro do esforço normal reduzido. Lembra lá de momento reduzido? Então, a mesma coisa, só que aqui é o normal reduzido, certo? Então, o nosso ND, B vezes H, dividido pelo FCD. O que acontece? Esse valor tem que ser maior ou igual a 0,5. Se ele der menor, eu tenho que adotar no mínimo 0,5 aqui na hora de que for substituir, beleza? Então, 1,4, que é o nosso coeficiente de majoração, o carregamento, que é 1335,6, e nossa base aqui é 50, a altura 25, 1,78, que é a nossa resistência de cálculo, obtém um parâmetro VO de 0,84. Ele é maior do que 0,5, então adota ele aqui na hora de substituir na nossa fórmula. Então, 300, que é o nosso comprimento de flambagem, 0,88 aqui é a substituição, nosso H aqui, que é o comprimento, nossa altura na direção X, obtém então uma excentricidade de segunda ordem de 1,34 centímetros, beleza? Gente, então, não tem espaço aqui, eu vou anotar no próximo slide, que nossa excentricidade de segunda ordem é de 1,34, beleza?
considerando de novo, para vocês memorizar o passo a passo. Excentricidade de primeira ordem, excentricidade de segunda ordem e excentricidade de fluência. O que significa excentricidade de fluência? O que significa essa excentricidade de fluência? Essa excentricidade de fluência é quando o concreto continua deformando. Então, se ele continuar deformando, ele vai depender de uma carga crítica aqui, certo, gente? Então, uma carga crítica aqui, do coeficiente de fluência. Então, tudo isso aí está no material de apoio de vocês. No entanto, eu não vou calcular, porque aqui eu já sei que é 0, porque no caso, nosso pilar teve uma excentricidade de segunda, uma esbeltez menor do que 50, então eu posso desconsiderar, beleza? Mas aqui, no caso, quando vocês forem fazer o roteiro de vocês, vocês escolhem um pilar com excentricidade maior do que 50, eu preciso então calcular minha carga crítica aqui e considerar meu efeito de fluência, beleza? No caso aqui, nosso efeito de fluência é 0, então basta estar aqui, anotar todas as nossas excentricidades, basta então eu somá-las e achar nosso quinto passo, que é determinar nossa excentricidade total. Nossa excentricidade total, então, vai ser somando excentricidade primeira, a de segunda e de fluência para encontrar. Tendo os valores aqui, basta substituir e vou encontrar então nossa excentricidade na direção x de 3,59 centímetros. O que significa esse valor? Vamos visualizar aqui comigo? Está aqui meu pilar, na direção x e y. No caso, aqui é onde tecnicamente a gente diria que a força estaria aplicada, bem no centro. No entanto, devido a erros a essa excentricidade, ele se desloca um pouquinho ou para a esquerda aqui, ou para a direita, certo? Eu não sei muito bem onde vai acontecer, então, mas eu sei que vai deslocar. Então, ele vai deslocar como se ele tivesse deslocado um pouquinho para a direita, e seria isso que eu calculei. Quanto que ele está afastado do centro de gravidade da minha seção transversal do pilar? Ele estaria afastado essa carga 3,59. Então, pronto, é essa carga vezes a distância, eu consigo encontrar um momento ali associado que eu posso identificar e calcular minha armadura, beleza? Então, beleza. Encontrei minha excentricidade. Então, é só isso, professor? Não. Isso daqui é a ideia geral. Vamos aqui, então, seguir para o nosso sexto passo. Agora, a gente vai calcular a nossa taxa de armadura necessária para combater. Então, a gente vai encontrar nosso valor V, certo? Nosso parâmetro V aqui, que eu estou usando o método José Milton de Araújo, que é o método que eu utilizo nas disciplinas de concreto armado 1 e 2. Então, a gente vai utilizar o método do professor. Ele fala o seguinte, que primeiro eu tenho que determinar esse parâmetro V, considerando o nosso carregamento, que é 1335,6, a base vezes a altura, e o sigma CD. De onde eu tirei o sigma CD? É nosso FCD vezes 0,85. Lá das aulas anteriores a gente já discutiu esse valor, beleza? Então, encontro aqui um valor de 0,98 como nosso parâmetro V, como se fosse um esforço reduzido aqui. Agora, o Mi, também você já conhece o Mi, beleza? No caso aqui, eu vou precisar calcular o momento, então o momento é força vezes distância. Então, olha só, gente, aqui entra o momento, força vezes distância. Muda aqui que o H é o quadrado, então acompanha comigo a substituição. Quanto que é nosso valor aqui de EX? 3,59, substitui aqui. Não esqueça de majorar em 1,4, o H na direção x ao quadrado, sigma CD 1,52. Vamos encontrar um Mi de 0,019. Beleza. O professor José Milton de Araújo ele recomenda que a gente calcule o V, calcule o Mi e calcule um delta, que é a relação entre D' e D. O D' considera o cobrimento mais a armadura transversal mais a armadura longitudinal do pilar, certo? Sendo gravidade ali. O que acontece? O cobrimento mínimo para pilares é 3, considerando que o nosso estribo vai dar um ferro de 5 milímetros
então é 0,5 centímetros. E nossa armadura longitudinal do pilar, vou colocar ferro de 10. Então aqui eu vou encontrar um D' de 4, beleza? Achei o D'. Para achar a altura útil, basta eu pegar o H menos D, certo? Nosso H aqui na direção X, esse cálculo todo é na direção X. Vai ser o H, que é 25 menos 4, vai dar 21. Beleza, achei o 4 e achei o 21. Substitui agora e encontramos o delta aqui, 4 sobre 21, 0,19. Beleza, então vamos salvar esses valores aqui, gente. Olha só, o V, o Mi e o delta. Então, com isso, eu vou lá no livro do professor José Milton de Araújo, no livro 3, que eu disponibilizei para vocês, e vou verificar qual é a taxa de aço. Então, olha só, já vou abrir o livro aqui com vocês. Está aqui o livro. Esse livro eu já disponibilizei para vocês acessarem aí. Então, o que acontece? Eu já falei do livro 2, vou falar do livro 3. Então, importante que vocês adotem uma bibliografia de referência. O livro 3, ele fala sobre flexo-compressão normal e oblíqua para dimensionamento das seções, no caso de seções de pilares. Então, ele fala algumas considerações e aqui ele traz o sumário do livro. Basicamente, o que eu estou explicando é esse livro aqui. Então, leia o livro, acompanhe o material e eu vou vir aqui logo para as tabelas, que é as tabelas que ele usa. Então, aqui ele utiliza a tabela para dimensionamento, a flexão normal e a flexão oblíqua, certo? Aí eu perguntei lá nos exercícios para vocês qual que era o comportamento de flexo-compressão quando eu tenho um pilar, quando ele é intermediário, de borda e de canto, beleza? Então, como é um pilar intermediário, a gente vai fazer uma flexo-compressão normal. Então, vou lá no anexo 271. Vamos ver se deu aqui. Dá até um pouquinho mais para baixo. Tá aqui, beleza? Esse é o primeiro apêndice do livro 3. A gente tá aqui. Ele fala um pouquinho do roteiro, que eu tenho que calcular o V, calcular o Mi e considerar o sigma CD 0,85 do FCD para então encontrar uma taxa de aço e substituir nessa fórmula. Então ele vai dar tabelas. Então, em função do delta, que vai variar, em função do Mi e do V. Então vamos para a primeira tabela aqui. A primeira tabela, vamos interpretar ela. A primeira tabela aqui, ele dá o aço que ele deve considerar, que é o CA50. Ele fala de camadas e do delta, gente. Beleza? Duas informações aqui iniciais para mim entrar na tabela. O número de camadas e o delta. No caso aqui, gente, o que seria esse número de camadas e o que seria esse delta? Vamos voltar aqui. Ó. Nosso delta é 0,19, beleza? Então, entendi, professor, o delta. Mas o que seria esse número de camadas? O número de camadas que vai ter na direção X, gente. No caso aqui, ó, vamos voltar para o nosso slide. Quanto que seria as camadas de aço nessa direção? Então, tá aqui, ó, meu pilar com a altura na direção X. Quantas camadas de aço? Então, as camadas de aço vão ser uma camada, duas camadas. Seria a primeira camada aqui e a segunda linha de aço aqui. Então, seria duas camadas de aço, beleza? Então, vamos atrás de uma tabela que tenha duas camadas de aço com delta 0,19. Então, duas camadas, quer dizer que tem duas camadas, a gente já tá. Vamos ver a próxima tabela. A próxima tabela, duas camadas delta igual a 0,10, duas camadas delta igual a 0,15, opa, tá próximo, e duas camadas delta igual a 0,20, passou. Então, olha, ou tem 15 ou tem um delta de 20, gente. Ou é 20 ou é 15. O que eu faço? Voltando aqui, ó, nosso delta deu 0,19. Vamos dizer então que é 0,20, beleza? O mais próximo aqui, para a gente conseguir entrar na tabela. Então, beleza. Então, seria a próxima tabela aqui, que seria essa. Duas camadas, a gente já entendeu que seria então duas camadas de aço. Orientado seria uma camada aqui
e outra camada aqui, beleza? Com delta de 0,19 que a gente arredonda para 0,20. É essa tabela que a gente vai utilizar. O Mi, nosso Mi, vamos olhar lá o valor do Mi? Nosso Mi aqui deu 0,14. Nossa, 0,14, então seria entre 0,10 e 0,20. Seria entre essas duas colunas aqui, entre 0,10 e 0,20. Só que nosso parâmetro V aqui, ele é 0,98. Vamos dizer logo que ele é 1,0. Arredondar ele aqui fica melhor. Então, para 1,0, então eu vou encontrar aqui, para o V, que essa aqui é a coluna do V, eu vou encontrar 1 e vou ficar na dúvida aqui entre 0,27 e 0,63. Olha só. Então, meu valor, por que isso? Porque meu delta, meu Mi é 0,14. Então, é quase se estivesse bem no meio aqui dos dois valores, de 0,27 e 0,63. Então, vou fazer o seguinte, eu vou interpolar. Eu vou somar 0,27 mais 0,63 e dividir por 2. Então, vai dar 0,9 dividido por 2, 0,45, beleza? Então, somo os dois aqui. Eu estou fazendo uma interpolação simples, como se considerando o Mi 0,15, como se o Mi estivesse bem no meio aqui dos dois. Então, fazendo a interpolação, somei e dividi por 2, vou encontrar, então, um Mi, uma taxa de aço de 0,45, beleza? Isso eu obtive aqui, só para efeito de vocês acompanhar no livro, na tabela A1.4 aqui, a tabela A1.4. Beleza, achei então minha taxa de aço na direção X, beleza? Feito na direção X, vamos fazer agora o mesmo cálculo, gente, na direção Y, porque essa taxa de aço ela é válida considerando o deslocamento de momento nessa direção aqui, do centro, causando momento nesse sentido, uma excentricidade. Só que agora eu quero verificar o momento na outra direção, beleza? Então, vamos lá. Então, agora vamos começar o mesmo cálculo na direção Y. Como vocês já acompanharam na direção X, eu vou fazer o mesmo roteiro, tá bom, gente? Então, para não ficar muito repetitivo, vou ser um pouco breve aqui. Então, calcular o índice de esbeltez para verificar a classificação e quais parâmetros eu vou calcular. 300, que é o comprimento de flambagem, e nossa altura aqui mudou para 50. Vai encontrar um índice de esbeltez de 20,78. O que significa isso? Que eu vou calcular o efeito de segunda ordem pelo método simplificado e o efeito de fluência eu vou considerar zero. Então, anota aqui, o lambda 20,78, não preciso calcular efeito de fluência. Vou para a próxima tela, efeito de primeira ordem. Primeiro, considero a excentricidade acidental dividido o comprimento de flambagem por 400, que vai dar 0,75. No entanto, preciso comparar com o mínimo, levando em consideração a altura na direção que eu estou prevendo. Qual a nossa altura aqui agora? A altura agora é 50, está invertido aqui, tá bom, gente? Mas no slide anterior era o mesmo valor, então é 50 a altura na direção Y. Só uma correção aqui, mas já está calculado certo. Vou ter uma excentricidade aqui de 3 centímetros. Então, temos o que? Entre 0,75 e 3, escolho o maior valor, que seria 3, beleza? Então, salvo aqui, excentricidade de primeira ordem, eu já expliquei o que seria, tá 3 centímetros. Vamos, então, calcular a excentricidade de segunda ordem. A excentricidade de segunda ordem, antes de a gente fazer, precisa complementar esse parâmetro VO aqui. O VO não muda, gente, porque é base vezes altura, só muda a ordem aqui, então continua sendo 0,84. O que vai mudar é o H, o H que nessa consideração aqui seria o nosso H corrigido aqui 50, beleza, gente? Porque ele está na direção Y, então muda só o valor do H aqui, que é 50. Vamos encontrar então
nossa excentricidade de segunda ordem aqui vai dar 0,67. Então, encontrei a excentricidade de segunda ordem. Já encontrei o de primeira ordem no passo anterior, o de segunda ordem. O próximo passo seria encontrar a excentricidade de fluência. A excentricidade de fluência considera a excentricidade acidental vezes a carga crítica e ainda o coeficiente de fluência. No entanto, como o nosso lambda é menor que 50, eu sei que esse valor aqui vai dar 0,0 alguma coisa, então eu posso desconsiderar, tá bom? Se ele der maior que 50, nosso lambda, nosso índice de Beltrame, eu preciso calcular. Então aqui é só para lembrarmos que se precisar, tá aqui a fórmula para calcular, beleza? Então encontrei nossas excentricidades de primeira, segunda ordem, fluência. Então basta somá-los para obter a excentricidade total na direção y. Na direção y, então, vai dar 3,67. Então, de novo, olha só, coloco aqui. A gente espera que nossa carga seja aplicada sempre no centro de gravidade da peça, mas não vai ser, beleza? Ela vai se deslocar ou para baixo aqui, um pouquinho, ou para cima, certo? Ela vai se deslocar na direção y um pouquinho para cima. Esse pouquinho para cima é 3,67. É o suficiente para gerar momento, porque nossa carga aqui é grande, é 1.335,6 kN, beleza? Então é o suficiente para causar um momento. Então eu vou seguir o roteiro e determinar então quanto é a armadura aqui nesse caso, beleza? Gente, então acompanhe comigo, olha só. O método que eu estou utilizando é o método do professor José Milton de Araújo. É um método que a gente já tem utilizado lá em concreto 1, nos primeiros exercícios. Então, já disponibilizei o material de apoio para vocês. Então, vamos encontrar o V, que não muda, porque nenhum dos elementos aqui é ao quadrado. Então, quer dizer que meu V continua dando 0,98. O que vai mudar é o nosso μ. Porque o que acontece? A excentricidade aqui na direção y e aqui nosso h ao quadrado. No caso, nosso h aqui é 50. Substituindo nossa excentricidade 3,67 aqui, 3,67, nossa altura é 50 ao quadrado. O μ vai dar 0,07, beleza? 0,07. Então, achando aqui meu μ, eu vou calcular meu delta. O delta depende do D' e do D. O D' eu já fiz com o passo anterior, considerando uma armadura longitudinal ferro de 10, que é 1 centímetro, e a armadura transversal ferro de 5 milímetros, que é 0,5. Vou obter um D' de 4. Lembrando que a altura aqui nessa direção é 50, então vou pegar esse 50 menos o D' para encontrar o meu valor de D, que vai dar valor 46. Agora sim, eu substituo para encontrar o delta. O delta vai ser 4 dividido para 46, 0,09. Beleza, encontrei aqui então o nosso delta, nosso μ e nosso V. O que eu faço agora? Eu vou no livro 3 do professor José Milton de Araújo, porque é o método dele que a gente está utilizando, e vou calcular qual é a armadura do meu pilar nessa condição, beleza? Então, vamos lá, no livro do professor José Milton de Araújo. No caso aqui, gente, vamos logo definir o primeiro parâmetro, que é o número de camadas. Então, qual vai ser o número de camadas aqui, será, para me atender? Digamos o seguinte, ó, aqui eu estou colocando 4 barras, beleza? 4 barras nessa direção aqui. 4 barras na direção da altura. Então, teria quantas camadas? Teria 4 camadas. Então, eu vou no livro do José Milton de Araújo e encontro 4 camadas. Poderia ter ser 5. Vamos ver aqui, 4 camadas. Então, 2 camadas eu estou aqui e vou encontrar primeiras camadas aqui. 3 camadas, 4 camadas. Primeira tabela aqui, 4 camadas. O próximo parâmetro é o delta.
o delta aumenta de 0,5 a cada 0,5. Então vamos arredondar nosso delta para 0,10 aqui, beleza? 0,10 e vamos encontrar a tabela. Então, a primeira tabela com 4 camadas, delta 0,05. Vamos para a próxima tabela, achamos aqui 4 camadas e delta 0,10. Beleza. Então, vamos encontrar o valor do μ. Quanto que é o valor do nosso μ? Nosso valor do μ é 0,07. Então, quer dizer que ele está entre o 0 e o 0,10. Beleza? Então, a gente precisa entrar nessas duas colunas aqui e fazer uma interpolação em função do V, que a gente vai arredondar aqui para 1,0, beleza? Então, para 1,0 tá aqui, então. Então, olha só, nessa situação aqui, nosso valor da taxa de aço para o μ de 0,0 até 0,10, ele vai variar de 0 a 0,26. Então, faz uma interpolação, gente. Olha só. Como o nosso μ é 0,7, basta eu pegar esse valor aqui, 0,26, somar com esse valor aqui e multiplicar pelo nosso valor de 0,07 e dividir por 10. Quem não entendeu nada, faz uma interpolação que vai dar certinho. Nesse caso aqui, então, fazendo a interpolação, vou encontrar um valor de taxa de aço de 0,18, beleza? 0,07 vezes 0,26, então vai dar 0,18, beleza? Gente, se eu quisesse encontrar para 5 camadas, vamos ver aqui, 5 camadas, esse aqui é 4 camadas, 5 camadas, com delta 0,10, aqui não muda muito, beleza? Se eu montar para 5 camadas de aço, ou seja, aqui tem 5 camadas, então mudou que antes era 0,26, 0,27, então não muda muito se eu mudar o número de camadas, ficou para 6 camadas, 6 camadas, continua 0,27, beleza? Então, a mudança não é significativa aumentando o número de camadas, beleza? Então, no caso aqui, 0,18. Entendido isso? Então, vamos resumir. Calculei na direção x e na direção y. Na direção x, ele ia precisar de uma taxa de 0,045 de aço. Na direção y, 0,18. Por que essa diferença? A gente já sabe, lá para o resistência dos materiais, que nessa direção aqui, y, se espera que a peça tenha um maior momento de inércia, tenha uma maior resistência. Logo, vou precisar de menor quantidade de aço. Já na direção x, ele tem um menor momento de inércia nessa direção. Então, consequentemente, vou precisar de uma maior área de aço. Então, geralmente pode acontecer isso nas nossas estruturas. Então, no caso, eu vou considerar a condição mais desfavorável, que é essa taxa de aço, e calcular a minha armadura, beleza? Então, vamos lá para calcular no nosso sétimo passo, calcular nossa área de aço. Para isso, basta considerar a nossa taxa mecânica aqui, lá de concreto 1, de vigas e lajes, o B e o H aqui, o sigma CD e o FYD. Então, nossa taxa de aço aqui na condição mais desfavorável, sempre vou calcular para a pior condição e vou determinar. Vai ser, então, 0,045 vezes 25 vezes 50, dividido por 43,48, que é a resistência à tração do aço. Então, vamos achar uma área de aço de 19,66 centímetros quadrados. Achada essa área de aço, eu preciso comparar com a área de aço mínima que a norma estabelece. A norma estabelece o seguinte parâmetro. Ou vou adotar 0,4%, que é 0,004 da área de concreto, ou 0,15% ou 15% do ND sobre o FYD. Vamos calcular os dois? Então, 0,4% da minha área de concreto, que é 25 por 50,
e 0,15 vezes o carregamento, que é 13.335,6, dividido por 43,48, que é nosso FYD. Vou achar duas áreas de aço, uma de 5, outra de 4,61. A data maior. Mesmo adotando a maior, e a nossa área de aço calculada, 19,6, é maior que a mínima. Beleza, professor, então tá valendo. Nossa área de aço é maior que a mínima, adota o maior. Entre o calculado e o mínimo, adota o maior. No caso, 19,6. Só que não posso passar de uma taxa de aço máxima. O valor da taxa de aço máxima, sem considerar a emenda, beleza? É 10 vezes o valor do mínimo, geralmente. É 10 vezes o valor do mínimo, ou seja, seria 50. Só que a norma não coloca assim, ela coloca que seria 4% da área de concreto. Então, 4% é 0,04 vezes 25 vezes 50, vai achar uma área de aço de 50 centímetros quadrados. Ou seja, nossa área de cálculo aqui, que é 19,66, está entre 5 e 50, que seria o mínimo e o máximo. Está no meio das duas aqui, então está ok. Significa então que posso seguir. Eu, no mínimo teria que ter 5 centímetros quadrados e no máximo 50. Beleza? Então, entendido isso, salva aqui a nossa área de aço, então, calculada, que eu vou utilizar no meu pilar. O próximo passo aqui seria calcular o número de barras. Eu sei que vocês já são especialistas nisso, que eu tenho visto que tem feito o trabalho, tem feito as atividades. Então, só antes eu preciso fazer uma consideração antes de calcular o número de barras. Eu não vou começar com ferro de 5, de 6, como a gente fazia lá em Lages, porque a norma estabelece que para pilares eu tenho no mínimo que adotar um ferro de 10 milímetros, eu tenho que atender esse critério normativo, e no máximo a menor dimensão dividido para 8. No caso, a nossa menor dimensão é 25 dividido para 8, vai ser 250 milímetros dividido para 8, vou encontrar então 31,25. Como não chegou em 32, que seria o diâmetro do CA50, eu adoto um pouquinho menor, que é uma barra menor do que 32, é a barra de 25, beleza? Então, no caso aqui, eu só posso adotar ou uma barra de 10, no mínimo, ou uma barra de 25. Entre 10 e 25 tem a barra de 12,5, a barra de 16, a barra assim sucessivamente. Basta olhar a tabela. Então, existe possibilidade de eu colocar essa armadura. Então, agora sim, vamos calcular o número de barras. Vamos tentar calcular primeiro considerando o aço mínimo, certo? Uma barra de 10 que tem uma área de aço de 0,78 cm², basta pegar nossa área de aço calculada e dividir pela área de uma barra, como se eu fosse fazer uma regra de 3. Vou obter 25 barras, 25,20, arredondando para mais, 26. Então, vou colocar 26 barras. Então, aqui eu estava prevendo que eu ia colocar só 4 barras de um lado e 4 barras do outro. Só que eu não quero colocar 26 no total, como se tivesse 13 barras em cada lado. Olha só como iria ficar. Ficaria um pouco densa a nossa estrutura, beleza? Então, 26 barras de 10 ficaria um pouco denso. Ia dar um espaçamento entre uma e outra aqui de 3 centímetros, certo? Só que imagina isso para o armador colocar um monte de aço desse e quando fosse emendar, então, iria quase não ter espaço. Então, para evitar isso, eu vou precisar aumentar um pouquinho o diâmetro. Poderia aumentar para 12,5 e recalcular. Só que aqui eu vou adotar logo um ferro de 16, que tem uma área de 2,01 e verificar quantas barras vão dar. Vai dar 9,78, arredondo para mais, 10 barras. Então, quer dizer o seguinte, ó, que em vez de colocar 13, estava esperando que colocasse 4, eu vou colocar 10, ou seja, 5 do lado e 5 do outro. Então, fica aqui nessa configuração, ó, 5 barras de um lado e 5 barras do outro, beleza? Então, é isso que eu quero para a nossa armadura. Aqui, ó, 10 barras de 16. Então, anotei aqui, ó, 10 barras de 16, quer dizer que são 5 barras de um lado e 5 barras do outro. Perfeito, então.
Feita essa consideração, agora a gente vai para a parte mais importante aqui do nosso trabalho para chegar no grande final. Olha só, eu preciso fazer disposições construtivas, beleza? A NBR estabelece parâmetros construtivos, parâmetros para garantir a durabilidade da nossa estrutura e parâmetros para garantir a execução de forma técnica ali viável no nosso canteiro. Um dos parâmetros que ele considera é o espaçamento de eixo a eixo entre barras. Esse espaçamento de barra entre eixo a eixo, chamado de SL, deve considerar quantas barras eu tenho. Então, eu sei que vocês também já entenderam como funciona essa forma do espaçamento. Eu pego minha altura total, tiro meus cobrimentos de um lado e do outro, por isso que eu tenho aqui o cobrimento de um lado e do outro, e tiro a armadura transversal, que é o estribo também, beleza? A gente falou que ia colocar um ferro de estribo de 5 e o cobrimento é 3, então tá aqui, tirando 2 vezes o cobrimento e 2 vezes o estribo, beleza? E como o número de barras aqui é 5, por que eu tirei 5? O professor só falou que era 10, mas nessa direção aqui são 5 camadas, então 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5, eu vou ter apenas 4 espaçamentos, então número de barras menos 1. Então vai ficar um espaço entre barras de 10,75. Beleza, então quer dizer que entre uma barra e outra tem um espaçamento de 10,75. Se eu adotasse um ferro de 12,5, esse espaço ia ser um pouquinho menor, mas muito maior do que 3,73 e pouco que daria no barra de 10. Então um espaço bom, suficiente, dá de emendar, dá de passar o concreto, então beleza. Só que a norma recomenda que no mínimo esse espaço seja 2 centímetros, seja de uma barra longitudinal ou 1,2 vezes o diâmetro do agregado. Nosso agregado é uma brita de 19 mm, brita 0, que é 1,9 o diâmetro máximo, então vai dar 2,28 centímetros. Então, no caso aqui, nosso espaçamento mínimo seria 2,28. O máximo permitido pela norma, certo, de espaçamento entre as barras é 20. Então, nosso espaçamento, resumindo, deve ficar entre 2,28, que foi o calculado aqui, e 40. E nosso espaçamento deu 10,75. Ele está entre esses dois valores? Tá, então tá ok. Quer dizer, então, quanto à questão construtiva do espaçamento das barras, tá perfeito. Então, foi uma primeira verificação que a gente fez sobre a questão do espaçamento. Ok, passou aqui nesse espaçamento. Agora vamos verificar o diâmetro da nossa armadura transversal. A armadura, então, do nosso estribo. O nosso estribo, gente, ele tem que ter no mínimo um diâmetro de 5 ou a armadura longitudinal sobre 4. A nossa armadura longitudinal é ferro de 16. 16 dividido para 4 daria 4. No caso, então, vou adotar no mínimo ou mínimo. No caso, o mínimo seria, então, ferro de 5. Adota um ferro de 5 como estribo. Não tem cálculo necessariamente, gente. É só questão de roteiro aqui. Então, ferro de 5 eu preciso adotar como diâmetro do meu estribo. Essa armadura transversal precisa ter um espaçamento. Esse espaçamento aqui ou vai ser 20 centímetros no máximo, ou vai ser a menor dimensão, ou 12 vezes o diâmetro longitudinal. No caso aqui, a menor dimensão é 25 e 12 vezes a armadura longitudinal, que é ferro 16, vai dar 19,2. Então, entre 20, 25 e 19,2, eu vou adotar o menor. Ou seja, o máximo espaçamento que eu vou ter é 19 centímetros. Professor, tem 1,2 aqui. Não tem problema, adota um valor menor, porque quando o teu executor, teu mestre de obra, teu armador for fazer, vai dar problema ficar colocando 19,2, 19,2, então deixa 19, ele facilite a execução
na hora, beleza? Então, no nosso caso aqui, o espaçamento mínimo que a norma estabelece é 7. Ou seja, nosso espaçamento deve ficar entre 7 e 19 no máximo. Como eu quero economizar isso aqui, eu posso adotar 19, ou se eu quiser deixar um número redondo para facilitar nosso executor o número, eu posso deixar a cada 15. Então, a cada 15 eu colocar um estribo, ou a cada 19 no máximo. A gente tenta ser viável tecnicamente e economicamente. Então, eu vou deixar o máximo espaçamento permitido aqui para mim conseguir economizar um pouquinho de aço na armadura transversal, beleza? Então, por isso eu adotei ferro de 5, que é o ferro aqui, e espaçamento a cada 19. Ah, professor, por que o senhor colocou essa nomenclatura aqui? Um diâmetro 5, fiz 5, C barra 19. Então, eu já expliquei para vocês nas próximas aulas sobre a linguagem técnica. Então, aqui o primeiro número aqui depois do φ está dizendo o diâmetro e C barra é o espaçamento, beleza? Então, vou anotar aqui, ó, aqui embaixo, quanto que é nossa armadura transversal, beleza? Então, outro parâmetro que eu preciso verificar também é o comprimento. Então, acompanhe comigo. Eu tenho 25 centímetros aqui, eu preciso descontar o comprimento, 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, do meu pilar. E ainda meio centímetro aqui, que é do meu estribo, que é ferro de 5, e meio centímetro aqui. Então, vou precisar descontar 6 centímetros aqui, e 6 centímetros aqui também, beleza? Então, vai ficar 19 e 44 de altura. E ainda, eu sei que esse gancho aqui tem 7 centímetros. Professor, de onde o senhor tirou esse de 7? Lá de concreto armado, beleza? Da tabelinha do professor José Milton de Araújo. Falei já para vocês, ó. Se eu tenho uma barra aqui de 5 de estribo, eu vou precisar ter um gancho aqui de no mínimo 7. Geralmente, construtivamente, o pessoal tem colocado 5, mas a norma recomenda colocar 7 aqui esse gancho. O que acontece? Então, eu vou somar esses valores, 2 vezes o valor de A e B, mais o delta. Por causa do delta aqui, já vai considerar a dobra. Essa dobra aqui não é 90 graus, ela é curva. Então, quando ela é curva, ela economiza um pouquinho de aço aqui se ela fosse retilínea, um ângulo de 90 graus. Então, já considerando isso, eu vou precisar ter um estribo de 136 centímetros. Achei o valor então do comprimento do meu estribo. Eu vou pegar então ferro de 5, espaçado a cada 19, e vou colocar com comprimento 136. Essa é a nomenclatura técnica, beleza? A nomenclatura técnica. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse estribo, vou anotar ele aqui, vou anotar também o valor aqui que eu encontrei para resumir aqui, beleza? Agora é o seguinte, gente, eu preciso ainda avaliar sobre o estribo suplementar o nosso gancho, um gancho do estribo na armadura de pilar. Então, geralmente quando vocês fazem a visita em obra, conseguem identificar um gancho. Então, o gancho eu vou utilizar sempre que houver possibilidade de flambar nossas barras, beleza? Então, esse é um estribo poligonal, ele deve garantir com que não ocorra a flambagem. Para isso, eu devo verificar que o nosso estribo normal ele só protege a uma distância em relação ao canto de 20 vezes o diâmetro da armadura transversal. Então, verifique o seguinte, olha só. 20 vezes o diâmetro transversal, que é ferro de 5, então 0,5 aqui, vai dar 10 centímetros. Então, olha só, tá aqui, eu só deitei minha peça, meu pilar, e coloquei assim, então, 10 centímetros em relação da borda esquerda, quer dizer, então, que ele vai proteger esse ferro aqui, esse aqui do cantinho, esse aqui também é a mesma situação, e esses 4, então, armadura longitudinal.
Como que eu sei, professor, que esse não chegou na segunda barra, não chegou nessa? Lembra lá que quando a gente fez as considerações construtivas, eu sei que 10,75 é de uma barra a outra? Ou seja, se 10 vezes φ é 10 centímetros, então consequentemente não vai pegar essa barra aqui, beleza? Porque primeiro que está considerando a face interna, face externa, enquanto que o SL aqui considera de eixo a eixo. Então, por conta disso, eu sei então que não vai pegar nem essa barra, nem essa e nem essa. Então, não vai pegar nenhuma dessas três barras. Por conta disso, eu preciso então colocar estribo aí complementar. Eu preciso colocar então o estribo poligonal. Existe basicamente três configurações. Ele, quando ele corta para diagonal para a esquerda, diagonal para a direita, ou ele é reto. Existem essas três configurações aqui de estribo que eu posso colocar. Tem diferença? Basicamente não tem, mas eu tenho alguns autores que discutem isso de forma aprofundada, não vou discutir, então vou deixar isso aqui para vocês. No caso, eu vou adotar esse aqui que é o mais simples, beleza? Então, esse vai ser meu estribo. O que acontece? Vamos calcular comigo aqui. Para ter esse estribo aqui, eu preciso considerar o diâmetro que vai passar aqui dentro, certo? Então, o ferro ele não dobra 90 graus, ele tem um raio de curvatura, certo? De uma vez e meio o diâmetro, no qual essa fórmula serve somente para barras que têm diâmetro menor do que 10 milímetros. Então, é nosso caso. Então, 1 vez e meia vezes 0,5 dá 0,75. Esse seria o raio. Então, o diâmetro 1,5. Significa o seguinte, que daqui para cá, para me dobrar ele curva assim, eu ia conseguir fazer isso com espaço aqui interno de 1,5 centímetros. Então, significa que esse valor que eu coloco aqui não, porque nossa barra tem 16 milímetros, certo? 1,6 centímetros. Então, necessariamente eu tenho que deixar um espaço aqui, gente, olha só, interno, pelo menos de 1,6 centímetros, beleza? Então, por isso que eu não coloquei o menor valor. Então, achei aqui o primeiro valor. Eu sei que esse gancho aqui é de 7, tem alguns autores que colocam 5, eu já expliquei isso. E aqui, então, de uma ponta a outra, certo? Já desconsiderando o cobrimento, vai ser 19 centímetros. Somando tudo isso, vai dar 36,2. Deixa com 36 centímetros, fica mais fácil de nosso armador cortar. Beleza? Então, vou anotar na nomenclatura aqui. Ó. Vou precisar de 3 barras dessa, 3 barras de 5 a cada 19, com 36 centímetros. Então, essa é a nomenclatura que eu tenho para representar meu estribo. Beleza, gente? Olha só. Então, salvar aqui nessa próxima tela. Praticamente, gente, terminei meu projeto aqui, beleza? Só voltando aqui, terminei meu projeto. Depois desse vídeo, gente, eu vou postar um outro vídeo que explica melhor sobre o estribo suplementar, beleza? Então, depois desse vídeo aqui, eu vou postar um outro vídeo só falando sobre o estribo suplementar. Acompanhe lá que é bastante interessante. Terminei meu projeto aqui. Será que é o seguinte, ó? Calculei a armadura longitudinal, 10 ferro 16, o estribo ferro de 5 a cada 19 e ainda estribo suplementar com 36 centímetros. Então, beleza, terminei. Posso entregar para o meu cliente desse jeito? Ele vai saber o que executar? Não, não vai saber. O mais importante para o engenheiro é o detalhamento, é ter o produto final. Então, gente, olha só, vou detalhar tudo isso que eu calculei com vocês para entregar para o meu cliente. Então, meu cliente aqui são vocês, então eu preciso detalhar, é o projeto final, é o mais importante. Então, não adianta nada esse monte de cálculo se eu não represento isso de uma maneira que uma outra pessoa entenda, beleza? Então, vou detalhar. Inclusive, no trabalho e na atividade, eu quero esse nível de detalhamento, esse nível que é exigido para projetos estruturais, então esse nível de detalhamento que eu quero. Então,
primeira coisa aqui que eu vou marcar, lembra que lá no início da questão era pavimento, térreo e primeiro pavimento? Então eu representei aqui os limites e representei a seção aqui, ó, do meu pilar armado com 50 por 25 e a vista B e a vista A. Quando eu vejo aqui na direção A, quantas barras eu vou ver? 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó, na vista A, né, eu estou vendo lá 1, 2, 3, 4, 5 barras. Aqui, de forma mais suave a cor lá atrás, como se fosse seção. E cortando aqui, gente, seria nossos estribos. Daqui a pouco eu vou falar da quantidade. Na direção B aqui, eu só vou ver 2 ferros e o estribo. 2 ferros e o estribo cortando. Então, é esse nível de detalhamento que eu quero. Fora isso, vou até dar uma limpada aqui na tela. Fora isso, também eu quero que represente a parte. Geralmente, alguns autores apresentam aberto esse estribo, outros fechado. Eu represento fechado. Então, estou dizendo que esse é o meu primeiro ferro. Geralmente, o estribo vai receber a primeiro nome. Vão ser 17 barras de 5 a cada 19, com 136 centímetros para cortar. Está aqui os valores 19,44 com gancho de 7. E de onde que eu tirei esses 17? Eu peguei meu comprimento de flambagem e dividi para 19. Arredonda para mais, preciso de 17 barras. Quer dizer, então, que aqui no meu desenho, olha o nível de detalhamento, tem 17 barras cortando aqui, simulando aqui esse meu mestre de obra, meu armador for contar, ele verificar que tenha 17 barras de estribo aqui, identificando, beleza? Então, fora isso, fora o estribo normal, eu ainda tenho um estribo suplementar, beleza? No caso, eu chamei de N2, que geralmente os estribos recebem o primeiro número, então seria nosso segundo ferro, 17 barras de vezes 3. Por quê? Porque são 17 seções de estribo e em cada seção eu vou colocar 3 estribos desse suplementar. Aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza? Com diâmetro de 5, a cada 19 também, com 36 aqui, desculpa gente, 36 aqui, 36 centímetros, beleza? Beleza, então tem a armadura transversal e tem a armadura longitudinal, que é mais importante. Então a armadura longitudinal eu vou destacar um pouquinho aqui com a direita e vou explicar. Então o vão aqui que eu coloco, gente, é o vão que ele vence a primeira viga e até o pé direito. Ou seja, lembra que a viga lá, nossa viga era 25 centímetros, não lembro, era 40 centímetros. Então, 40 centímetros mais nosso pé direito vai dar 300. Só que eu tenho aqui, gente, que deixar para quando eu for construir o próximo pavimento, a nossa espera, beleza? A nossa espera, então, vai ser 60 centímetros de espera. Então, essa espera, gente, basta pegar a apostila do professor Bastos e verificar na condição de boa aderência, porque é a barra de pilar, e verificar qual o comprimento de uma espera, comprimento de ancoragem, para a barra de 16. Então, vai dar 60 centímetros. Então, 60 mais 300, 360. Então, quer dizer que eu vou ter 10 barras de 16 cortadas com 360 centímetros disposta nessa configuração. Beleza? Então, é assim que eu leio o meu projeto, é assim que eu espero que vocês me entreguem esse detalhamento. Beleza? Gente, então, meu projeto final é esse nível de detalhamento que eu quero. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Bora lá fazer nossa atividade, assistir os próximos vídeos e não deixe nada para a última hora. Um grande abraço para você.